Aula 117, Preparação Enem 2014. Uma aula em que vamos estudar um pouco sobre estatística. Consequentemente, estaremos falando de número decimal e também falando de porcentagem. Porcentagem é uma razão centesimal. Então, se é razão centesimal, estamos falando de número decimal. Vamos à questão. A tabela abaixo é o resultado de uma pesquisa sobre gêneros musicais mais vendidos em uma loja de CDs durante um dia. Considerando os valores fornecidos nesta tabela e as frequências nela assinaladas, frequência absoluta, FA, frequência relativa, FR, completando a tabela, podemos afirmar que o gênero musical mais vendido nessa loja no dia em que a pesquisa foi realizada é sertanejo, MPB, rock, clássico e samba. Para a resolução da questão, inicialmente vamos recordar alguns conceitos, pois a resolução da questão exige que saibamos o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa. O que é frequência absoluta? Falamos sobre isso também na aula anterior, na aula 116. A frequência absoluta registra ou indica o número de vezes que uma variável é citada. Pergunta: quantos discos da música sertaneja foi vendido? No caso da tabela, foram vendidos 10 discos de música sertaneja. Então, 10 discos é a frequência absoluta, é o número de vezes que a variável foi citada. E frequência relativa? Indica a frequência absoluta em relação ao total citado na pesquisa. No caso aí da nossa questão, foram vendidos 10 discos de música sertaneja num total de 50. Então a frequência relativa é de 10 para 50. Compreendido o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa, vamos à resolução. Isto é, completar a tabela. A tabela inicial, sertanejo foi vendido 10 discos, num total de 50. Então, 10 discos num total de 50, nós podemos escrever 10 para 50, é a frequência relativa. Na forma de porcentagem, 10 sobre 50 equivale a 20 sobre 100. É só multiplicar por 2. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 50, 100. Então, 20 sobre 100 é 20% ou 0,20 na forma decimal. MPB. A frequência relativa foi 12 discos num total de 50. Então, foram vendidos 12 discos num total de 50. Vamos completar a tabela? Então, 12 discos no total de 50. 12 sobre 50, para escrever a frequência relativa na forma de decimal ou forma de porcentagem, basta igualar o denominador a 100. Para isso, vou multiplicar por 2 de novo. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 50, 100. 24 sobre 100 é 0,24 ou 24%. Rock, não foi fornecido nenhum dado. Então, vamos aos clássicos. Os clássicos, fornecido 0,14. O que é 0,14? Não é 14 sobre 100? 14 sobre 100 não equivale a 14%? Então, 14% de 50, ou 14 sobre 100, simplificando, por 2 dá 50. 14 por 2 dá 7. Então, 0,14 equivale a 7 sobre 50, onde 50 é o número total citado e 7 é a frequência absoluta. Samba. Foram vendidos 5 discos de samba, no total de 50. Então, vamos completar a tabela. 5 no total de 50. Na forma centesimal vai ser 10 sobre 100,
10 sobre 100 é 10%, 0,10. Aí nós podemos completar a tabela relativa à linha do rock. Se foram vendidos 50, o total citado foi 50, então somando 10 com 12, 22, 22 e 7, 29, com 5, 34. 34 para 50, então discos de rock foram vendidos 16 discos. Então 16 em 50, 16 em 50 é 32 sobre 100, ou 32%, ou 0,32. Para certificar que está tudo certinho, é só somar 10 com 12, 22, e 6, 28, com 10, 38, e 7, 45, e 5, 50. 10 com 12, com 16, com 7, com 50 sobre 50, um inteiro. 20, 44, 46, 76, 80, 90, 100. Um inteiro. 20%, 44%, com 32, com mais 14, com mais 10, 100%. Analisando a tabela agora completa, nós sabemos qual foi o gênero musical mais vendido. O gênero musical mais vendido é dado pela frequência absoluta ou pela frequência relativa. Foram vendidos 16 discos, 10, 12, 16, 7, 5. Então, a maior quantidade de vendidos foi de rock. Em frequência relativa, 32% dos discos vendidos foi de rock. Os outros são 20, 24, 14, 10. Então, a resposta da nossa questão é a letra C.